exatamente acabei de chegar da Unifor, do horário AF, e estava fazendo essa movimentação, tá? Mil perdões, mas é porque os meninos queriam assistir agora à noite as aulas que não assistiram de manhã e eu não queria prejudicá-los. Bem, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria muito grande quando chego aqui na quinta-feira à noite para encontrá-los. Primeiro por ser quinta-feira e segundo por encontrá-los, né? Veja como eu sou sincero, porque a ordem é esta. E nós hoje vamos falar. Deixa eu beber um pouquinho. Nós hoje vamos tratar do recurso especial e do recurso extraordinário. A Ruth é das vingativas, né? Ela não desculpa, ela é vingativa, mas tudo bem, Ruth, eu fico triste de você não me desculpar. Agora, engraçado, Ruth, que me veio assim a cabeça, Camilinha, Amanda, que a gente ainda tem uma terceira prova. Não sei por que esse pensamento agora veio na cabeça, do nada, sabe? Apareceu aqui, do nada, puxa, tem uma terceira prova. Não sei, não sei que foi que veio isso. Mas enfim, mas tudo bem, Ruth, tudo bem, você não me perdoa, é a vida. Queridos, na noite de hoje nós vamos conversar sobre o recurso especial e extraordinário. Iremos, na verdade, tratar dentro dessa perspectiva uma realidade que é a seguinte. Que é a seguinte. Não, estou aqui. Estou aqui. O recurso especial e o recurso extraordinário, eles não são recursos exclusivos do processo penal. Eles estão previstos lá na Constituição, são disciplinados pelo Código de Processo Penal, são disciplinados pelo processo constitucional, e estão ali, eles funcionam como uma espécie de guarda-chuvas disponível a qualquer ramo processual. Gemilinha, boa noite, bom lhe ver. Então, o que acontece? Boa noite. O processo civil, o processo penal, o processo tributário, o processo administrativo, todos eles podem ir à Constituição e tomar emprestados esses dois recursos. Porque eles são, repito, recursos constitucionais. Eu vou utilizar lá nos termos da Constituição. Então, eles são os mesmos recursos para o processo civil, para o processo penal, para o processo do trabalho, para o processo administrativo e assim por diante. O que acontece é que cada um desses ramos especiais vai, obviamente, adaptar o uso desses recursos, customizando-os para a situação que lhe seja mais conveniente. Ele vai customizar o uso desses recursos para a situação que seja mais conveniente. Diante disso, o meu trabalho na noite de hoje, Jamile, não é necessariamente apresentar o recurso especial e extraordinário. Isso você já conhece, já viram no direito constitucional, no processo civil, vão ver no processo constitucional. O meu trabalho é que a gente dê a esses recursos cores do processo penal, ou seja, como é que o processo penal adapta, ou como dizia um colega meu de trabalho, adapta, veja o garbo e a elegância do cara, ele adapta esses recursos para o regular uso no processo penal. Porque a gente vai ver que a descrição, a matriz lá na Constituição, ela é genérica. É uma matriz genérica, uma matriz complexa, uma matriz ampla. E aí,
Cada ramo processual vai efetivamente extraindo ali o que lhe interessar, adaptando a sua realidade, adaptando efetivamente ao seu tratamento. É isso que a gente vai ter na aula de hoje. Tá? Por exemplo, objetivamente, daqui a pouco, no terceiro slide, nós vamos ver as 4 hipóteses constitucionais do uso do recurso extraordinário. E nós vamos ver que dessas 4 hipóteses, só 2 interessam para o processo penal. As outras a gente pode praticamente desconsiderar. É isso que a gente faz na aula de hoje. Pega um recurso descrito de forma genérica na Constituição, porque ele é um grande guarda-chuvas, e customiza, adapta para a realidade do processo penal. Queria trabalhar com algumas ideias gerais. Primeiro, como eu acabei de explicar, é um recurso constitucional. São recursos constitucionais. Segunda coisa, é um recurso de motivação vinculada. Nós já vimos aqui em mais de uma aula, falamos disso terça-feira, falamos disso semana passada, sobre o que é um recurso de motivação vinculada. Quem é que poderia me lembrar o que seria um recurso de motivação vinculada? Quem que me explicaria isso? Fora a Jamile e... pode ser qualquer pessoa, tipo assim, Camila Augusta. O que é um recurso de motivação vinculada valendo? Vinculada, né, motivação vinculada é para você ter o direito, né, além do requisito de ter sido sucumbente, ele tem que estar previsto em lei, né, ter esse requisito a mais, que no caso seria a questão, acho que constitucional, né, de fato. Ô bicha rei inteligente. É exatamente isso. Ou seja, além da sucumbência, além de ter perdido, boa noite, Kathleen, seja bem-vinda, querida. Além de ter perdido, eu preciso ter um elemento a mais. Ofensa à lei federal, ofensa à Constituição Federal. Na terça-feira passada, aqueles requisitos lá do inciso 3º do 593, contrariedade à decisão do manifestamente contrário à prova dos autos, nulidade. Ou seja, para que eu apresente um recurso especial e um extraordinário, não basta, não é suficiente que eu demonstre que perdi. Eu preciso ir além. Eu preciso ter uma ofensa à Constituição e uma ofensa à lei federal. Então, para o recurso extraordinário, obviamente, eu vou ter que ter perdido, em português, claro, tenho que ser sucumbente, não faria sentido eu não ser sucumbente e querer recorrer, não teria interesse recursal. E, fora isso, eu preciso provar uma ofensa à Constituição Federal ou à lei federal. Eles são recursos que analisam apenas questões de direito. Eles não analisam questões de fato. A gente já conversou sobre isso também em aulas anteriores. Nós começamos a ver a apelação na semana retrasada, antes do feriado. Eu disse a vocês, olha, a apelação, ou seja, aquele recurso dirigido ao segundo grau, ele admite análise, de questões de fato e de direito, ou seja, o fato ainda está sendo moldado, o fato ainda está sendo estruturado ali no segundo grau. Quando eu vou a Brasília, para o STJ ou para o STF, esse fato já está definido. Eu já não discuto mais, Jamile, o fato. Ou seja, se ele deu 4 ou 5 facadas, se ele furtou 20 ou 25 mil reais, o fato está cristalizado. Esse fato ainda tem importância. Porque o que o STJ e o STF farão? Olharão para aquele processo, e claro, para o fato, e vão ver se o direito constitucional ou federal foi corretamente aplicado àquele fato. Se ele foi adequadamente aplicado àquele fato. É isso que a gente vai ter em relação ao recurso especial extraordinário. Eu costumo usar uma alegoria bobinha, simples, singela, mas imagina que essa garrafa, né, ela está dentro de uma vitrine de vidro ou de plástico. Eu consigo vê-la, Jamila, eu consigo ver todas as características da garrafa, mas eu não consigo tocá-la, não consigo moldá-la. Né? É mais ou menos isso, ou seja, é como se até o segundo grau aquele fato tivesse sendo moldado como uma peça de argila. Quando chega nos tribunais superiores, o fato está definido.
Eu sei exatamente o que aconteceu. Não há, dentro dessa possibilidade, qualquer tipo de existência disso. Eu não entendia qual vai ser efetivamente a estrutura que nós temos diante dessa questão. Então, a discussão travada no STJ e no STF sempre será isso. O fato está aqui, definido, rígido, e eu apenas vou verificar se o direito que a ele foi aplicado está correto ou não está correto. É uma discussão só de direito. Tanto é que nós temos a famosa súmula 7 STJ, que diz que se precisar de dilação probatória, se precisar reexaminar a prova, nem se conhece do recurso especial. Ou seja, se o recurso especial tem como objetivo só revolver, voltar, evitar a análise da prova, já não tem, né, isso. Então, isso já limita muito o uso do recurso especial extraordinário. Sobretudo no processo penal, que nós já falamos aqui em várias aulas diferentes, aulas sobre procedimentos, aulas sobre sentença, aulas sobre nulidades, que o fato tem um peso muito grande. A gente analisou aqui várias vezes. Diga, Amandinha, pode perguntar, querida. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Está recuperada já do bracinho? Já estou fazendo fisioterapia, eu tirei o gesso. Ótimo. Melhore cada dia. Valeu. Professor, só para ver se eu entendi direito, a súmula 7 do STJ, ela está falando que se tiver que avaliar questões de fato, não vai conhecer o recurso, é isso? Exatamente. Se eu tiver que revolver a prova, analisar o fato, se eu chegar no STJ com um papo de, olha, STJ é o seguinte, as testemunhas não confirmaram que esse fato aconteceu. Vamos olhar de novo aqui o depoimento das testemunhas. O STJ vai dizer, não, eu não vou olhar. Como diria o Lulu Santos, eu não te quero mal, eu só não te quero mais. Sai daqui, vaza. Então, ele vai dizer, chegue com o fato definido. Eu sou perfeitamente habilitado para analisar se o direito correspondente foi bem aplicado. E só. Mas se eu tiver que rever prova, reanalisar a prova, olhar novamente para a prova, já não rola. Tá? E um último aspecto geral que eu queria definir é que, em regra, pela estrutura do direito constitucional, pela estrutura do direito processual constitucional, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não... O recurso especial e o recurso extraordinário, eles não possuem efeito suspensivo. Então, se você pega a estrutura do direito constitucional, ele vai dizer que o efeito suspensivo não existe. Porém, quando nós trazemos esses recursos para a matéria penal, como eu disse várias vezes aqui, customizando, fazendo a customização desses recursos, eu vou perceber que, por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal, depois de muitas idas e vindas, que diz que eu só posso executar a pena quando a decisão transitar em julgado, eu acabo dando ao recurso especial e ao extraordinário em matéria penal a possibilidade dele ter um efeito suspensivo. Deixa eu explicar isso, Jamile, de outra maneira. Se você abrir um livro de direito constitucional, ou de processo constitucional, ou de processo civil, ele vai dizer lá, recurso especial não possui efeito suspensivo. Tudo bem, essa é a regra. Mas no processo penal, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal declarou o seguinte, olha, meu amigo, você só pode executar a pena depois que todos os recursos foram julgados e houver o trânsito em julgado. Então, se eu apresentar um recurso extraordinário, o Supremo vai dizer, não tem efeito suspensivo.
Aí eu vou dizer, tá, Supremo, mas você disse que essa pena só pode ser executada para mim depois que transitar em julgado. Como há um recurso ativo, deduz-se, obviamente, que não transitou em julgado. Então, por uma via oblíqua, nós vamos ter efetivamente a estrutura do processo dentro dessa perspectiva. A gente vai ter a estrutura do processo dentro dessa lógica. Ou seja, ele acaba adquirindo, se metamorfoseando, gostaram? Se metamorfoseando como uma metamorfose ambulante, como diria Raul Zito, no sentido de que, na matéria penal, já que o Supremo condicionou a execução da pena ao trânsito em julgado, a gente vai ter efetivamente isso. Eu vou acabar conferindo ao recurso especial extraordinário esse efeito suspensivo. Por quê? Porque eu não posso executar a pena antes de julgá-lo. Eu não tenho como executar a pena, porque eu só posso fazer a execução dessa pena lá quando ocorreu o trânsito em julgado. Tá claro? Veja só, na nossa aula sobre teoria geral do recurso, nós estudamos o chamado juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade é aquele que diz que eu preciso olhar aqueles requisitos formais, legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, preparo e tempestividade, para que o recurso seja conhecido ou não conhecido. Tá? Então, o juízo de admissibilidade é esse juízo em que eu olho esses aspectos formais, legitimidade, interesse, hipótese de cabimento, preparo e tempestividade, para verificar efetivamente essa estrutura. Tá? Tá claro isso? No caso do recurso extraordinário e do recurso especial, para que ele passe pelo juízo de admissibilidade, para que ele seja conhecido no juízo de admissibilidade, fora aqueles 5 requisitos gerais, legitimidade, interesse, possibilidade hipótese de cabimento, tempestividade e preparo, fora estes, eu ainda preciso ter mais 5. Esses aqui, ó. Eu preciso ter mais 5. Então, fora legitimidade, fora interesse, fora preencher as hipóteses de cabimento, fora o preparo e fora a tempestividade, eu coloco só mais 5. Fica só 10. Coisa leve. E esse inciso, esse quinto aqui, esse número 5, ele é exclusivo do recurso extraordinário. Olha como para o recurso especial, Amandinha, melhora muito, porque eu tenho 5 mais 4, fica só 9. Coisa leve. Então, entendam, esses requisitos que nós vamos ver agora, eles não excluem aqueles requisitos gerais da admissibilidade que nós já estudamos. Eles apenas serão acrescentados a esses elementos gerais. Tá? Que requisitos, então, são esses? Primeiro deles, esgotamento das instâncias ordinárias. O que significa isso? Para que eu apresente um recurso especial extraordinário, eu tenho que ter usado todos os instrumentos processuais nas instâncias ordinárias. E o que são instâncias ordinárias? O primeiro e o segundo grau. Ou seja, eu tenho que ter queimado todos os instrumentos, todos os recursos nesses 2 primeiros graus. É como se o STJ me dissesse o seguinte, Camilinha, cara, você já perturbou lá o Tribunal de Justiça do Ceará com isso? Não perturbou, não? Pois não vai ser a mim que você vai perturbar. Ou seja, quando eu chego no STJ, quando eu chego no STF, eu tenho que ter em mente exatamente isso. Eu tenho que ter em mente que eu tenho que ter exaurido
todos os instrumentos processuais. Eu não posso, por exemplo, de uma sentença do juiz de primeiro grau que me condenou, dar um salto e ir direto para o STF, dizendo que ali haveria uma inconstitucionalidade. Eu preciso levar o processo ao segundo grau através da apelação. Aí, se o segundo grau, de fato, que representa essa instância ordinária, mantém, né, dentro dessa estrutura, eu vou efetivamente ter essa realidade. Ou seja, depois que eu esgotei tudo, depois que eu usei tudo, aí eu posso dizer, pronto, STF, tudo que eu podia usar no Ceará, eu usei. Pedi para o juiz de primeiro grau, ele negou. Pedi para o Tribunal de Justiça, ele negou. Agora eu só tenho necessariamente a você a quem recorrer. Isso é o que nós temos como primeiro requisito da instância nesse cenário de esgotamento de instâncias. Tá? Temos aí a ofensa direta à lei federal ou à Constituição. A gente já conversou sobre isso, ou seja, não basta a sucumbência, precisa existir uma ofensa à lei federal, uma ofensa à Constituição. Tem que existir o pré-questionamento. O nome é assim mesmo, pré-questionamento. Mas vamos entender direitinho o que é isso. Tá? Olha só. Quando eu vou a Quando eu vou a Como é que eu vou explicar? Quando eu vou ao STJ e ao STF, eu já estou questionando aquela ilegalidade ou aquela inconstitucionalidade. Então, quando eu vou ao STJ, eu estou dizendo, olha, STJ, é o seguinte, o juiz aqui, no meu caso, cometeu uma ilegalidade. Por quê? Porque a pena que eu tenho é uma pena errada. E por que é errada? Porque o meu crime foi um crime tentado, ele é um crime tentado, e o Código Penal diz que se é um crime tentado, eu calculo a pena do crime consumado, reduzindo de 1 a 2/3. E o juiz reduziu só 1/6. Então eu tenho ilegalidade. Ofensa às regras do Código Penal de cálculo da pena. É isso que eu vou alegar no STJ. É isso, Jamile, que eu vou questionar no STJ. Só que para que eu questione isso no STJ, eu tenho que ter tratado dessa matéria nas instâncias inferiores. Eu tenho que ter pré-questionado isso nas instâncias inferiores. Então, o que é o pré-questionamento? É que no primeiro grau ou no segundo grau, eu tenha dito há uma ilegalidade, há uma ofensa ao Código Penal, que se não for resolvida, eu vou levar para Brasília, para o STJ. É como se o STJ dissesse o seguinte, meu amigo, essa matéria que você está me questionando, você tinha discutido expressamente nos graus inferiores? Tinha. Eu lá no TJ disse que se eles não resolvessem, eu vinha para cá. Ah, então lá você questionou. Então, o pré-questionamento é feito aqui embaixo, nas instâncias ordinárias, avisando aquelas instâncias que, caso elas não reparem, é quase uma ameaça, caso elas não reparem, eu vou a Brasília. Por que o pré-questionamento é tão importante? Porque ele que vai balizar, ele que vai fazer um corte e restringir o que é que o Tribunal Superior vai analisar. O Tribunal Superior ele é muito limitado nisso, ele não olha mais nada, ele vai olhar só aquilo que você efetivamente pré-questionou com uma antecedência. Tá? O último dos requisitos comuns, tanto para o especial quanto para o extraordinário, é a ausência de súmula em sentido contrário. Né? O que a gente tem aqui? Se o que eu quero é oferecer aquela determinada impugnação por recurso especial extraordinário, mas se naquele tribunal, Jamile, eu tenho um entendimento contrário ao que eu pretendo ver recebido, contrário ao que eu estou defendendo já simulado,
aquele meu recurso é natimorto. Como é que eu posso esperar que eu tenha um recurso desenvolvido e provido se o tribunal já entendeu de forma oposta ao que eu quero e já sumulou essa matéria? Já consolidou aquele entendimento dele. Não há por que eu desenvolver todo um recurso nesses termos. Então, veja, esses 4 requisitos aqui valem tanto para o recurso especial quanto para o recurso extraordinário, somados àqueles requisitos que nós já vimos quando vimos a parte geral. Agora, o recurso extraordinário, isso só vale para o recurso extraordinário, ele agrega mais um outro aqui, repercussão geral das questões constitucionais, que está previsto lá no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz isso aqui. Me dê licença aqui para ler junto com vocês. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos seus membros, o que equivale a 8 ministros. Então, a repercussão geral, ou a exigência de repercussão geral, foi criada pela Constituição de 88, mas através da Emenda 45, que é de 2004, chamada Emenda da Reforma do Judiciário. É a emenda que criou o CNJ e uma série de movimentos aí relativos ao Judiciário. Então, ele está dizendo o seguinte: se aquele recurso extraordinário, pelo entendimento da maioria qualificada do Supremo, 8 ministros, não apresentar a chamada repercussão geral, em outras palavras, aquilo que eu estou discutindo ali, Gemília, não vai importar para nenhum outro processo. É algo muito pequeno. É algo que vai trazer um efeito, Amandinha, só naquele caso concreto. A ideia da criação desse instituto, há quase 20 anos atrás, repito, ele é de 2004, é reforçar a ideia de que o STF deve ser compreendido como um tribunal constitucional. Ou seja, que aquilo que ele está enfrentando, mesmo sendo num recurso específico, que vai produzir efeitos só para as partes, aquela discussão pode ressoar e influenciar outros processos. Por exemplo, discutir se determinado crime admitiria ou não a progressão de regime em tais circunstâncias é importante, porque aquilo ali pode atingir um número significativo de outros processos. Mas se eu percebo que ele atingiria só aquele crime, só aquele processo, a discussão aqui é pequena. Eu vou usar uma expressão vulgar e até pouco grosseira, mas didática, que uma aula na metade de novembro desse ano, do ano como esse exige. Se eu perceber, Jamile, que é uma questão de briga de vizinho, uma briga menor ali, eu simplesmente não conheço o recurso. Claro, para que eu não conheça, 8 ministros precisam rejeitar. 8 ministros precisam efetivamente fazer a rejeição disso, para que eu não conheça dessa determinada matéria. Tá? Há uma proposta de emenda constitucional, há uma PEC, que foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado com mudanças e está voltando para a Câmara, por isso que ela não foi promulgada ainda, que cria para o recurso especial chamado filtro de validade. É uma figura assemelhada à repercussão geral das questões constitucionais. Então, o filtro, me deixe só um minutinho que eu vou buscar aqui o número da emenda. Desculpa, filtro de relevância. Filtro de relevância. Mil perdões. É a emenda 10 de 2017. Tá? É a PEC 10 de 2017.
Então, ela cria, repito, é filtro de relevância. Ela cria para o STJ, ela cria para o recurso especial uma figura assemelhada, parecida com a repercussão geral. Para que serve a repercussão geral no recurso extraordinário? Para que eu julgue apenas aqueles processos que, de fato, têm uma repercussão que pode transcender vários casos. Aqui a gente vai ter a mesma ideia. O filtro de relevância, com algumas mudanças, ele é isso. É que o STJ vai dizer, olha, eu não vou julgar teu recurso porque a matéria, a discussão, o direito aqui desenvolvido é muito pequeno, não interessa, ele é muito restrito ao teu caso, eu não vou perder tempo efetivamente com isso. Tá? Para finalizar, nessa partezinha final, nós vamos ver as hipóteses de cabimento. Aqui eu queria voltar àquilo que eu falei no início da aula. Estas hipóteses de cabimento, eu fiz questão de transcrevê-las integralmente e literalmente. É assim que está na Constituição Federal. Então, no artigo 102 da Constituição, inciso 3º, que trata das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, eu tenho essas 4 alíneas. Do jeito que está aí. Só que na matéria penal, 99,99% dos recursos extraordinários estão nas alíneas A e B. E 0,01% é que estariam nas alíneas C e D. C e D. Por quê? Porque vocês aprenderam lá em Direito Constitucional que a matéria penal e a matéria processual penal são matérias de competência do Legislativo Federal. Em português, quando eu falo de penal e quando eu falo de processo penal, eu estou falando de leis federais. Olha o que diz aqui a linha C. Caberá recurso extraordinário quando julgar válida ou lei ou ato de governo local. O que é governo local? É governo municipal e estadual. Governo local é governo municipal e estadual. Então, o que ele está me dizendo aqui na linha C é que se eu julgo, se a decisão que eu estou atacando, o recurso extraordinário, é uma decisão que julgou uma lei local que foi contestada em face da Constituição. Então, veja, eu apresento o recurso extraordinário na linha C quando aquela decisão disse que uma lei do Estado do Ceará é constitucional. Eu levo para o Supremo para que o Supremo analise. Ora, dificilmente, quase que impossível, que essa lei estadual ou municipal trate de matéria penal. A não ser uma questão de organização judiciária, direito penitenciário, é raríssimo. Veja a linha D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Ou seja, aquele ato julgou que a lei do Estado do Ceará prevalece sobre a lei federal. Uma questão interessante. Quando você vê a linha D, ela originalmente estava lá nas hipóteses do recurso especial. Com a emenda 45 que ela veio para cá, porque causa uma certa estranheza na hora que você diz o recurso extraordinário cuida da Constituição. Aí você vai para a linha A, Constituição. Você vai para a linha B, inconstitucionalidade. Você vai para a linha C, Constituição. Se ele cuida de Constituição, por que a linha D não fala de Constituição? Porque, veja só, se eu tenho um choque entre uma lei do Estado do Ceará e uma lei federal, como é que eu sei, Jamile, qual vai prevalecer? Eu tenho que ir à Constituição para saber a quem compete legislar sobre aquela matéria. Eu só consigo desempatar essa briga se eu subir um degrau a mais. Então, mesmo que na linha D ele apenas fale em lei local e lei federal, a discussão é uma discussão constitucional, necessariamente constitucional. Mas veja, de novo ele falou em lei local. Então, as alíneas C e D
praticamente não são utilizadas no processo penal. 99% dos nossos recursos extraordinários penais estão aqui na A e na B. Contrariar dispositivo dessa Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Lei federal aqui, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Organização Criminal, Criminosa, Lei de Execução Penal e etc. Tá? No recurso especial, a gente vai ter o mesmo fenômeno, muda só a linha. Porque veja só o que acontece aqui no recurso especial. 99% dos recursos especiais estarão nas alíneas A e C. E 0,0001%, probabilidade praticamente zero, estará na linha B. Porque o que fala a linha B? Julgar válido ato de governo local. Veja, ato de governo local. O ato de governo local é uma norma infralegal. Aqui eu estou falando de decretos, de resoluções. Então, na linha B, eu estou dizendo, olha, é um decreto do governador Camilo Santana que que ele agride, que ele viola, que ele macula uma lei federal. Veja, se eu falei agora há pouco que uma lei municipal ou uma lei estadual que trata de matéria penal já é raro, imagina um decreto municipal ou estadual que trate dessas matérias. É mais raro ainda, ou seja, um ato de governo local é raríssimo. É muito raro em relação a isso. Na esmagadora maioria dos casos, o que eu tenho é essa matéria não envolvendo o direito penal. É por isso que nós vamos ter as alíneas A e C como as, de longe, campeões de bilheteria em matéria de recurso especial. Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. Lembra daquele exemplo que eu falei agora há pouco? Crime tentado, a pena tem que ser de 1 a 2/3, o juiz aplicou só 1/6 de redução. Portanto, o juiz contrariou o que está no Código Penal. Ele deveria, Jamil, ter reduzido mais e reduziu menos. Ao reduzir menos, ele ignorou, ele contrariou expressamente o que estava no Código Penal, que é uma lei federal. Portanto, ele está contrariando o Código Penal. Então, eu vou levar aquela matéria para o STJ para que o STJ possa corrigir essa contrariedade. E a linha C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Ou seja, a gente percebe que a função do STJ é garantir que a lei federal seja corretamente aplicada, que ela seja aplicada, ou seja, que eu não possa negar vigência, e que ela seja uniformemente aplicada. Então, imagina que o Tribunal de Justiça do Ceará está decidindo de uma forma, o Tribunal de Justiça de Pernambuco está decidindo de outra forma. Eu vou ao STJ para que ele uniformize essa interpretação. Porque, como lei federal, ela tem que ser aplicada da mesma forma no Mato Grosso, no Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul e no Ceará. Então, a função do recurso especial é, naquele caso concreto, garantir que a lei federal seja aplicada, que ela seja corretamente aplicada e que ela seja uniformemente aplicada. É isso que se espera, é isso que se almeja, é isso que se deseja em relação a isso. Tá claro até aqui? Uma última coisinha para encerrarmos a noite. Veja, quando a gente fala de recurso extraordinário, ele diz que caberá, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Beleza. Já no recurso especial, ele é mais criterioso. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância, mas ele diz de onde? Dos tribunais regionais federais e dos tribunais dos estados. No caso do recurso especial, ele está excluindo as decisões tomadas pelas turmas recursais dos juizados
especiais. Eu tive a decisão no juizado especial. Eu vou ter um recurso, que é um recurso chamado recurso ordinário, de 5 dias, recurso inominado para a turma recursal, 10 dias. Funciona como uma apelação no juizado especial. Essa turma recursal é quem vai julgar esse recurso. Mas ela não é tribunal. Ela é composta de 3 juízes de primeiro grau. Então, ela não preenche esse requisito. Em outras palavras, fui condenado por uma contravenção. Apresentei um recurso para a turma recursal do juizado especial. A turma recursal confirmou. Cabe recurso extraordinário, se houver inconstitucionalidade, mas não cabe recurso especial, porque a turma recursal não é Tribunal do Estado. Dúvidas? Ou seja, o que eu quero que fique da aula de hoje? O que é mais importante da aula de hoje para mim? Primeiro, saber que são recursos lá do processo constitucional, e o nosso trabalho é customizá-los, adaptá-los para isso. Em outras palavras, ver que as hipóteses de cabimento, só 2 são realmente aplicáveis, e que eu tenho aí a possibilidade de aplicação de um efeito suspensivo, coisa que ordinariamente não existe. Tá claro? Queridos, vocês estão super calados hoje, eu digo vale, né? Posso, Amandinha? No recurso especial, ele diz o seguinte, que aquela decisão contra a qual eu estou apresentando o recurso tem que ter sido tomada pelas turmas, pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados. Os tribunais dos estados significam Tribunal de Justiça. Logo, ele exclui aqui, de forma expressa, as turmas recursais do juizado. Então, o juizado especial, quando eu recorro da decisão do juizado, eu vou para uma turma recursal. Não é para um tribunal, é para uma turma recursal. Como ele está exigindo que só cabe recurso especial quando a decisão for tomada por um tribunal, a turma recursal não atende a esse requisito. Logo, eu não poderia apresentar um recurso contra a turma recursal. Em outras palavras, cabe recurso extraordinário, mas não cabe recurso especial. Queridos, boa noite. Não sei porque vocês estão tão calados. Eu vou acreditar ao cansaço do semestre, não que a aula tenha sido tão chata. E